Oi! No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o iluminismo e o positivismo e de como essas teorias influenciam no campo da história na sala de aula. E para complementar esse assunto, vamos ter a participação mais que especial de Jasmina e Regina. Elas vão me ajudar a explicar um pouquinho sobre esse assunto a vocês hoje. O iluminismo tratavam-se de filósofos do século XVIII que acreditavam na razão e na busca pelo conhecimento. E essa ideia de luz vem do conhecimento, é por isso que nos filmes, geralmente, quando a gente tem uma ideia, aparece uma lâmpadazinha. E o século XVIII também ficou conhecido como o século das luzes por conta do iluminismo. Boa parte dos iluministas vinham da burguesia e por isso a gente trata como se fosse um movimento político, e eles também eram contra as monarquias absolutistas da Europa. O iluminismo também influenciou vários movimentos, como a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. Alguns filósofos iluministas. John Locke. Ele não fazia bem parte do movimento iluminista, mas as ideias dele foram um pontapé inicial para esse movimento. E John Locke ele defendia a vida, a liberdade e o direito da propriedade. Para ele, o governador deveria fornecer esses direitos à sociedade. E caso ele não fornecesse, a sociedade deveria se unir para tirar esse governador do poder. O famoso impeachment que a gente conhece hoje. Voltaire, ele criticava a igreja e ele também defendia o direito da liberdade de expressão. Montesquieu, ele acreditava, ele defendia a fragmentação dos poderes entre executivo, judiciário e legislativo. Essa divisão era para que nenhum poder superasse o outro, no caso ia ficar sempre equilibrado. Rousseau, ele acreditava que o ser humano nascia bom e a sociedade que o corrompia. Ele também criticava as propriedades privadas e acreditava e defendia a democracia. Influências do iluminismo. O iluminismo foi responsável por criar os museus, vocês sabiam disso? E também a principal influência do iluminismo foi a criação das enciclopédias, que era um livro cheio de volumes que continha vários conhecimentos, escrito por vários filósofos daquela época. Isso não agradou à igreja, porque até então o conhecimento era detido à igreja. Quem quisesse saber de alguma coisa tinha que ir até a igreja e perguntar. E a enciclopédia também tratava da religião como uma mera filosofia, o que não agradou à igreja. Por isso a igreja tratava a enciclopédia como um livro proibido, o que não adiantou muito, porque ficou muito popular naquela época. Bom, eu sou Maria Jasmina e, a gente vai falar sobre positivismo agora. E, o positivismo, ele nasceu, basicamente, junto com a Revolução Industrial. Por isso, ele teve grande influência, de pensadores iluministas. E a história, assim como a sociologia e as ciências sociais, elas estavam engateando nessa época, no período do século XIX. E a história era algo que se apoiou bastante, teve sua base e sua formação nas ciências exatas e nas ciências biológicas. E, por isso que precisava de fatos concretos, precisava muito da questão de documentos oficiais, e, assim, os historiadores naquela época, eles foram quem conseguiram levar a questão da história para dentro do âmbito acadêmico e, assim, introduzir na universidade a questão da história, mas basicamente era sobre decorar datas, era algo muito de decorar datas e fatos.
Bom, o positivismo, ele também admite apenas o que é real, né, e o que é palpável, ou seja, ele só aceita fatos ou acontecimentos que sejam concretos, e ele também teve uma narrativa também de admirar grandes heróis do passado e pessoas responsáveis por decisões na economia, na política, ou seja, só pessoas importantes, que eles consideravam importantes, né? E era basicamente isso. Eles não... Certos fatos históricos eles não estavam nem aí, não se importavam, para eles não era relevante. Só se você tivesse feito alguma coisa, oh meu Deus, e também se você tivesse bastante dinheiro. Bom, agora nós vamos analisar um pouco dessas teorias no cotidiano, na sala de aula e como a história é de fato ensinada. Para que esse estudo fosse possível, eu pesquisei em 2 livros didáticos que são respectivamente de 3º ano e de 4º ano, que estão aqui, como os fatos são narrados. E nós podemos observar que essas teorias, elas ainda estão sim enraizadas nos fatos e como é contada a história. Nós podemos analisar que em um dos livros, ele até conta e faz uma explanação dessa linha do tempo, falando das fontes históricas, dos objetos de pesquisa, e ele até relata que nas teorias iluministas, positivistas, só tinham como fonte específica, como fonte verídica, os documentos escritos, mas que mais para frente outros movimentos surgiram e diversas fontes históricas e objetos de pesquisa foram observados. Porém, em um desses livros, nós temos aqui narrando a história indígena, a história dos índios. Recentemente, nós tivemos o Dia do Índio, e neste livro é romantizado essa história, o descobrimento do Brasil, a colonização, e ainda assim eu percebo que valoriza um pouco os índios como se de fato isso tivesse sido uma coisa boa e como se eles vivessem protegidos e vivessem bem ainda hoje, quando na verdade nós sabemos que o descobrimento do Brasil não foi de fato um descobrimento, e sim uma invasão, onde esses índios tiveram as suas terras invadidas, onde tiveram que aprender culturas diferentes das suas, onde eles tiveram de fato algo que não é tão romântico e bonito como se prega nos livros didáticos. Então nós vemos que os livros, eles explanam essas mudanças nas fontes históricas, essas mudanças nos movimentos históricos, mas eles ainda têm enraizados e romantizados apenas aquilo que está escrito oficialmente, apenas aquilo que quiseram que nós soubéssemos, aquilo que escreveram. Ou seja, mas quando na verdade nós sabemos que mais para frente os movimentos históricos nos trazem fontes diversas de pesquisa, como relatos dos próprios indígenas, o que sofreram, o que passaram, e também nós podemos ver que de fato o que aconteceu por trás do que escreveu constrói muito mais a história do nosso país. Então, hoje, ainda nas salas de aulas, essas teorias estão sim enraizadas e romantizadas, os fatos históricos apenas de grandes homens, de grandes acontecimentos, mas não vemos ainda nos livros didáticos as histórias das classes mais subalternas, as histórias que aconteceram por trás desses cenários que estão escritos e romantizados nos livros históricos. É isso, pessoal, e espero que tenha clareado um pouco a mente de vocês acerca dessas 2 teorias.